Olá e bem-vindo a este canal. O meu nome é Sandra Ramos e desde sempre que tenho dois grandes amores. Um deles são as terapias, que faço diariamente no meu espaço, onde também se localiza o ateliê, que é a minha outra, ou o meu outro amor. Fazer arte ou criar arte é de facto algo que por si só nos pode trazer muito bem-estar. No entanto, se for direcionado para a resolução de determinada situação ou determinado problema, ainda é mais benéfica. Neste vídeo vou-te mostrar como preparar a base de uma tela sempre que tu queiras pintar, fazer um desenho, fazer uma mandala, que é das coisas que mais faço, mas não importa. Esta é a forma como preparamos uma tela. Vou-te mostrar o que utilizamos para que depois ela esteja pronta para receber a nossa arte, o que quer que seja que nós vamos fazer nela. Vamos daí? Vamos então começar a preparar a nossa base. Eu tenho aqui uma tela, neste caso quadrada. As telas, algumas delas já vêm com um primário dado, ou seja, já estão seladas. O que é que isto significa? Significa que a tela já não está porosa, portanto, quando eu colocar aqui as minhas tintas, significa que elas não vão ser totalmente absorvidas pela tela. No entanto, muitas das vezes, há também, antes de avançar, há também telas que não estão seladas e às vezes essa informação vem até no local da tela, no papelinho que traz a tela, mas algumas podem não ter a informação. Eu, antes de pintar, seja qual for a pintura que vou fazer, gosto de selar as telas, porque desta forma eu tenho a certeza que estou a tapar os poros no fundo deste tecido, de que elas são constituídas, não é? Porque isto é um tecido, e também porque lhe dou uma uniformidade e o meu desenho, ou o que eu estiver a fazer, sai de uma forma mais fluida, sem imperfeições que a tela possa ter. Qual é o primário, enfim, de excelência que nós costumamos utilizar? É o gesso. O gesso, isto é uma pasta, mas fina, e nós vamos espalhá-la com a ajuda de um pincel. O tamanho do pincel, obviamente, depende da tela que vamos utilizar. Se eu tiver uma tela de 1 metro, até de meio metro, eu posso utilizar um pincel mais largo. O pincel espatulado, na minha opinião, é o melhor para isto. Mas de qualquer das formas pode ser o pincel que vocês tiverem. Se for um pincel, por exemplo, de contornos ou isso, vocês nunca mais vão acabar e não vão dar o ar uniforme à peça que vocês querem. Então, precisamos de gesso primário. Isto vende-se em qualquer loja de artes, de belas artes. Existem diferentes tamanhos. Eu compro um grande porque, obviamente, utilizo muito. Para quem faz peças, menos peças ou peças mais pequenas, tem embalagens mais pequenas que dessa forma não seca. Um pincel e depois um copo com água onde nós vamos depositar o nosso pincel no fim de colocarmos. O que eu queria ainda dizer é que este gesso, neste caso aqui é branco, é aquele que eu prefiro para dar, porque depois deixa-me a tela preparada para qualquer trabalho que eu faça, mas também existe outras cores de gesso, nomeadamente o preto, que às vezes quando queremos fazer uma tela muito grande com um fundo preto, pode ser uma ideia, porque a sua imprimação, ou seja, para além de impermeabilizar a tela, também vai dar-lhe um tom já preto, que depois se calhar eu não vou precisar de tantas de mãos. Então vamos ver como é que eu faço. Por norma eu dou sempre 2 de mãos, ou seja, eu vou dar uma de mão e depois vou deixar secar, ela até seca relativamente rápido, e vou dar uma segunda de mão. E após estar seco, eu posso fazer nesta tela aquilo que eu quiser. Então, só para vocês verem, vou afastar aqui um bocadinho a minha tela. O gesso é assim uma pasta não muito grossa, que depois se deixa espalhar com muita facilidade, ok? Por norma, podemos mexer. Este já está meio mexido porque eu estive a trabalhar com ele, mas devemos mexê-lo de forma a que ele fique uniforme, especialmente se estivermos alguns dias sem o utilizar.
Então vamos fazer. Como é que isto se aplica? É exatamente da mesma forma como se estivéssemos a pintar. Portanto, eu ponho um bocado de gesso no meu pincel, ou seja, molho o pincel no gesso e depois passo vou espalhando em toda a tela. Vou também impermeabilizando os cantos, porque no meu caso eu gosto sempre de pintar os cantos. Às vezes há pessoas que gostam de pôr uma fita e nesse caso não é tão importante passarmos gesso, mas basicamente a impermeabilização serve efetivamente para eu não só poupar na tinta, quanto também me serve para dar um ar mais bonito e finalizado. Então agora vamos fazer isto. Não é importante, podemos fazer movimentos da esquerda para a direita ou de cima para baixo, não tem qualquer problema. O importante é que espalhemos bem o gesso sobre a tela de forma a criar uma superfície perfeita para depois levar a nossa pintura. E vamos fazendo isto. Sempre espalhando bem. Posso também, por exemplo, primeiro dar em cima e depois é que vou às laterais. Outra coisa que às vezes este gesso serve é que as telas trazem um tom de branco, mas que, se vocês repararem bem, é um tom de branco rústico, ou seja, é um branco, não direi sujo, mas um branco envelhecido. E para os meus trabalhos ou para os meus projetos, eu posso querer que este branco seja mais claro, seja mais branco na realidade. E só por si o gesso já nos ajuda nessa situação. Às vezes, lá está, como a tela é branca, se nós pusermos assim, meio inclinada, conseguimos perceber pelas sombras as zonas que eventualmente já estão ou não estão com o gesso. Estou quase a terminar esta primeira de mão. Posso simplesmente uniformizar um pouco mais. E aqui está. Temos a nossa tela com a primeira de mão de gesso dada. Agora vamos deixá-la sossegar e, assim que estiver seca, damos a segunda de mão. Então, a nossa tela já está seca da primeira de mão de gesso que demos. Vamos dar a segunda e depois, após de secar, podemos pintá-la ou prepará-la da forma que entendermos. Uma vez mais abro o meu gesso, com o pincel que já utilizei anteriormente, porque foi aquele que escolhi, e vou, como eu disse, sem grandes preceitos, dar o gesso em toda a tela, sem problemas de maior. Neste momento, nas laterais já não me é muito importante, já impermeabilizei uma vez, não é preciso, na realidade, fazendo assim basta, não é preciso estarmos preocupados em impermeabilizar na totalidade com uma segunda de mão as laterais. Vocês vão perceber que quando espalham esta segunda camada de gesso, vão precisar de menos gesso do que na primeira e ele escorrega melhor na tela. Isto porquê? Porque ela já levou uma primeira camada, portanto já tem grande parte dos seus poros, se não todos, fechados, então a tinta que vai precisar para uniformizar, neste caso não é tinta, mas sim o tal preparado de gesso,
que é o primário das telas, já não precisaremos de dar tanto para que ela fique uniforme e cubra toda a tela. Portanto, como já vos tinha dito antes, isto não tem grande ciência, é somente terem a certeza que em toda a tela vocês passaram esta segunda camada de gesso. Depois das telas preparadas, é dar aso à criatividade, deixando fluir o ser criativo que todos nós temos. Portanto, ela está pronta, está preparada e agora só temos efetivamente que a deixar secar para podermos trabalhar nela. Espero que tenham gostado. Se ainda não subscreveram, subscrevam o canal. Com muita regularidade irei colocando vídeos com dicas, com projetos que vocês podem acompanhar e ir fazendo ao vosso ritmo. Até já!